Fala Dev, tudo bacana? Bem-vindo à Next Wave Education e hoje nós vamos falar sobre link, mais especificamente sobre métodos para recuperar um registro no link. Como que a gente vai manipular esses dados, como que a gente vai tratar as possíveis exceções e também retornos padrões. A gente vai tratar sobre isso nesse vídeo. Nós já temos um vídeo sobre link que vai falar sobre 3 métodos links essenciais para um desenvolvedor .NET. Então, ao finalizar esse vídeo, você clica aqui no link que vai estar na descrição para acessar. Ele vai falar sobre outros métodos que vão retornar mais de um valor. O vídeo está bem bacana, dá uma conferida lá. Galera, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir que se você gostar do vídeo, deixa o like aqui, também deixa um comentário, ajuda bastante a engajar o canal e a gente também saber o que você está achando dos vídeos, quais as próximas temáticas que você quer que a gente traga aqui para o nosso canal. Então, bora lá. Galera, a gente sabe que o link ele transformou o desenvolvimento do .NET proporcionando uma sintaxe muito fácil de se consultar, de se manipular. Então, nós vamos tratar sobre esses métodos que vão retornar um registro dentro do link. Então, bora para o código. Para a nossa aplicação de exemplo, eu criei um projeto de console, onde a gente vai ter uma classe chamada produto, que vai ter um ID, um nome e um preço. Já no nosso código, eu criei uma lista de produto, que vai se chamar produtos, e eu já realizei o povoamento dela. Coloquei um tablet, um smartphone, um notebook, teclado e um monitor. Então, bora lá para o nosso primeiro método, que é o método first. Para receber o resultado do nosso método first, eu crio uma variável do tipo produto, chamada primeiro elemento, que vai ser igual a lista de produtos, ponto, first. E aqui no first, se eu não passar nenhum parâmetro dentro dele, ele vai me retornar o primeiro elemento da minha lista. No caso aqui, o primeiro elemento da minha lista é o tablet com o preço de R$400. Vamos colocar o código para executar, para ver de forma mais clara. Aqui eu criei um console WriteLine que vai ter primeiro produto, o ID do produto, o nome do produto, preço e o preço do produto. Vamos colocar aqui para executar, ver como é que fica. Executando nosso código, a gente vê que o primeiro produto tem o ID 1, o nome tablet e o preço de R$400. Mas aí digamos que eu queira passar uma condição. Eu posso utilizar uma expressão lambda aqui dentro, onde o preço do produto seja maior do que R$500. Olhando aqui a lista, a gente percebe que o nosso primeiro produto que cumpre com essa condição vai ser o smartphone. O primeiro produto que vai cumprir a condição de ter o valor acima de R$500 é o smartphone de R$800. E aí vocês podem me perguntar, Abimael, o notebook também cumpre essa condição. O first ele vai realizar a verificação dos itens da lista de um por um. Quando ele chegar em um item que cumpre com a condição, ele para. Ele não continua a verificação da lista. Ele vai retornar apenas o primeiro elemento da lista que cumpra com essa condição. Mas, digamos que a gente coloca aqui uma condição do valor ser acima de R$2.000. Olhando a nossa lista, a gente percebe que não existe nenhum item com valor acima de R$2.000. Se a gente colocar o nosso código para executar, a gente vai perceber que vai ser gerada uma exceção do tipo Invalid Operation Exception, que a nossa sequência não contém nenhum elemento correspondente. Para contornar essa situação, sem precisar utilizar um try-catch, a gente pode utilizar o nosso segundo método, que é o first or default. O first or default, quando ele realizar a verificação da lista e perceber que não existe nenhum elemento correspondente, ele vai retornar o valor padrão do nosso objeto. No nosso caso, vai ser um nulo. Caso fosse uma lista de inteiros, iria retornar o valor 0, e assim por diante. Colocando aqui o nosso código para executar, coloquei aqui um breakpoint na linha 18, a gente percebe que o primeiro elemento vai ser retornado aqui o valor nulo. Então, o first or default ele vai ser bastante útil quando a gente não quer receber uma exceção. A gente quer tratar o valor como nulo ou a referência que ele retornar. Uma alternativa para quando a gente não quer receber um retorno padrão do first or default é implementar um retorno personalizado. Esse retorno personalizado foi adicionado a partir do .NET 6. Aqui a gente pode colocar uma vírgula e retornar o valor que a gente deseja que seja retornado caso nenhum elemento da lista cumpra com a condição. Aqui eu vou retornar
um objeto produto com o ID igual a 0, o nome igual a produto não encontrado e o preço igual a 0. Obviamente que aqui é um exemplo, você vai implementar da melhor forma possível. Aqui é apenas para a gente saber que a gente pode retornar um valor padrão personalizado. Se a gente utilizar o console WriteLine para mostrar o retorno, a gente vai perceber que ao invés de retornar um produto nulo, ele vai retornar o meu valor padrão personalizado, que é o ID 0, o nome produto não encontrado e o preço 0. Então você pode personalizar da forma que você desejar. Dando continuidade, o nosso próximo método é o método single. O single ele é bastante semelhante ao first, pois ele vai retornar um item que cumpra com a condição. No caso aqui, se a gente colocar que eu quero apenas um item que tenha o preço acima de R$1.000 e colocar novamente um console WriteLine, vou perceber que o item que cumpre com essa regra é um notebook que tem um valor de R$1.200. Porém, a diferença entre o first e o single é a seguinte. No first, se você tem mais de um item que cumpra com a condição, vai ser retornado apenas o primeiro item que cumpra com essa condição. Ou seja, se eu utilizar o first informando que eu quero um produto que tem um preço acima de R$500, nós percebemos que nós temos o smartphone de 800 e o notebook de 1.200. O item que vai ser retornado vai ser o smartphone, que é o primeiro produto que cumpre com a regra. Já o single, quando ele perceber que mais de um item cumpre com essa regra, ele vai gerar uma exceção. Se a gente colocar o código para executar, a gente vai perceber que ele vai gerar uma exceção do tipo invalid operation exception, informando que a sequência ela contém mais de um elemento correspondente. Então, o single ele é muito utilizado quando a nossa aplicação ela não permite que existam múltiplos dados. Caso no banco de dados tenha múltiplos dados com um ID duplicado, isso gera uma exceção, pode ser até um aviso, para uma correção do programa. Mesmo colocando o single ou default, se mais de um item cumprir com a condição, ainda assim vai ser gerado o erro. O single ou default só vai ser útil para retornar o valor padrão quando não for encontrado um elemento que cumpra com as regras na lista. Então, se eu colocar aqui o single ou default para o item que tem o preço acima de R$2.000 e colocar para executar, eu vou perceber que o meu retorno vai ser um nulo. O single ou default ele também aceita receber um valor padrão personalizado. Ou seja, se eu colocar aqui um new produto e adicionar as informações do meu item, também posso retornar um valor personalizado. E colocar para executar, ele também vai receber aqui um retorno personalizado. E o nosso quinto método é o last. O last ele vai pegar o último item da lista que corresponde a uma condição. Ou, se não for passado nenhuma condição, ele vai retornar apenas o último item da lista. Vamos colocar aqui o last sem nenhum parâmetro, colocar para executar, ele vai retornar o último elemento da minha lista. No caso aqui, a gente vê que o último elemento é o monitor de R$300. Ele retornou o monitor de R$300. O last ele é muito útil quando a gente precisa retornar o último registro de um usuário, a última compra de um usuário, entre outras aplicações. Passando uma condição, a gente pode colocar: eu quero o último item que o preço seja maior do que R$300. Se eu colocar o meu código para executar, eu vou perceber que o último item que tem um valor acima de R$300 é o notebook de 1.200. Ele passou aqui pelo primeiro item que cumpre com a regra, que é de R$400, o segundo item de 800 e o último item que cumpre com a regra é o notebook de R$1.200. O teclado e o monitor não vão cumprir essas regras. O último item que cumpre com essa regra é o notebook de R$1.200. Nosso sexto método, que é a variação do last, é o last or default. No last, se não tiver nenhum elemento que cumpra com essa regra, ele também vai gerar um erro.
vamos colocar aqui o valor de R$2.000, vai ser gerado uma exceção do tipo Invalid Operation Exception, vai falar que a sequência não contém nenhum elemento correspondente. Para contornar esse erro, a gente também tem um Last or Default, que vai retornar o valor padrão, caso não seja encontrado nenhum elemento que corresponda com a condição. Então, colocando o código para executar, a gente vai perceber aqui que vai ser retornado um valor nulo. E o Last or Default, ele também aceita o valor padrão personalizado. Basta colocar aqui a vírgula e colocar o nosso valor padrão personalizado. Então, galera, esses métodos eles são bastante utilizados nas manipulações das listas. Existem momentos em que a gente precisa pegar o primeiro elemento de uma lista para ordenar, para fazer uma consulta, para trabalhar com esses dados. Às vezes a gente precisa pegar apenas um dado específico, utilizando o single. Isso a gente pode aplicar em sistemas de login, onde a gente não pode ter um usuário que possua o mesmo ID, a mesma senha e o mesmo login. Caso isso aconteça, é um erro. E a gente tem aqui o método last e o last or default, que vão tratar de pegar o último item da lista ou o último item que corresponda a uma condição que foi passada. Esses métodos são muito poderosos quando a gente aplica dentro dos nossos projetos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, ajuda a engajar o canal. Também deixa um comentário. Nós queremos saber o que você achou e quais temáticas vocês querem que a gente traga aqui no canal. Então é isso, até a próxima!